olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da tua obra vou cantar, meu Salvador, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz, pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu. Sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos declarar mais uma vez no início. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Todos juntos, louvando o nome do Senhor. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da tua obra vou cantar, meu Salvador, meu Salvador, da cruz. O amor do Pai, o justo Deus, o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, e merecida vida, de graça recebi. Aleluia. Vamos declarar todos juntos, e merecida vida, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou. Ele trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz, oh, pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Sem palavras me aproximo,
compara a ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor. Outro igual não há, só tu és Senhor. Santo, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor. Outro igual não há, só tu és Senhor. Santo, majestoso, majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor. Outro igual não há, só tu és Senhor. Santo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A segunda parte. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Este é mais um dia que nos fez o Senhor. Por isso nós estamos alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Este é o domingo do Senhor. É o nosso desejo nesta manhã que o Senhor nos abençoe rica e poderosamente. Você que nos assiste e que nos ouve através da internet, uma forma diferente, enquanto esse período de pandemia se estende,
E nesta manhã eu gostaria de convocar a igreja e pedir à igreja que levantemos uma palavra de oração para pedir ao Senhor que possamos entrar na presença dEle nesta manhã com ações de graças. Então, você se puder aí colocar a mão no seu coração, você que tem um pedido de oração, você que precisa de um socorro, de um auxílio do Senhor, nós vamos orar a Deus neste momento, pedindo e clamando ao Senhor por socorro. Senhor, nosso Deus e amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, nesta manhã e agradecendo a Ti pelo fôlego de vida, por mais este dia, agradecendo ao Senhor pelo nosso levantar, Pai, pelo nosso respirar, e queremos Te dar toda a honra, Senhor, toda a glória, todo louvor e toda adoração, e agradecer ao Senhor por este dia, e pedindo a Ti, ó Deus, que Tu possas visitar a cada um nesta manhã, onde a nossa voz, ó Pai, for, Senhor, entrando em cada lar, em cada casa, meu Deus, que o Senhor possa derramar da Sua bênção sobre esta vida, Senhor, sobre este lar, sobre esta família, que juntamente conosco estamos cultuando ao Senhor, apresentando a nossa vida como sacrifício vivo, santo e perfeito, agradável a Ti, ó Pai. Queremos também, ó Deus amado, pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos pensamentos, por nossas falhas, Senhor, tudo aquilo que fizemos que porventura, ó Pai, foi contra os Teus ensinamentos, contra a Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, agir de misericórdia para com o Teu povo, Senhor. Nesta manhã queremos levantar um clamor em favor das famílias, em favor, ó Pai, de cada membro, Senhor, familiar, aqueles, ó Deus amado, que estão passando por momentos de aflições, aqueles, ó Deus amado, que estão passando por privações. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Ó Deus, por isto nesta manhã queremos invocar e bendizer o Teu santo nome, para que o Senhor derrame da Sua presença sobre as nossas vidas, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos console, para que o Senhor anime, Senhor, os nossos corações e que possamos confiar plenamente no Senhor, ó Pai. Abençoa, Senhor, a cada cristão, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, Senhor. Ó Pai, a Tua palavra diz que o Senhor iria para o Pai, mas que não nos deixaria órfão, que deixaria conosco o Consolador, o Espírito Santo. Ó Deus, por isto, nesta manhã, nós pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor seja derramado sobre as nossas vidas, abençoando, Senhor, as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, ó Pai, que o Senhor possa curar, Senhor, os enfermos nesta manhã, aqueles que estão acamados, Senhor, aqueles que estão necessitando, Senhor, de algo tão importante nesta manhã, Pai. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida, nos concedendo, ó Deus amado, um culto abençoado, um culto renovador, Senhor. Essa é a oração que fazemos ao Senhor nesta manhã. E tudo isso nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu gostaria de compartilhar com a amada igreja nesta manhã 2 salmos que eu gosto muito, que eu tenho meditado bastante e que tem me abençoado muito, e eu espero que abençoe a sua vida nesta manhã, que são 2 salmos, salmos de número 42 e salmos de número 43, que diz assim a palavra do Senhor. Aguardar alguns minutinhos para que você possa abrir a palavra do Senhor nesta manhã, que o Senhor te abençoe através dessa palavra, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te encoraje nessa manhã e que te mantenha firme. Amém? Salmos de número 42, diz assim a palavra do Senhor: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus vivo, do Deus vivo.
Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Isso quer dizer, por que esqueceste? Por que deixaste de lembrar? Diz a palavra do Senhor. Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam dizendo: o teu Deus, onde está? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Salmos 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Número 5, para terminarmos. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém, meus irmãos? Este período que nós estamos passando é um período passageiro, onde em breve, há pouco tempo, estaremos reunidos novamente num grande culto de louvor e adoração e gratidão a Deus, ao nosso Deus, Deus que nos dá o auxílio. Que você possa receber essa palavra do Senhor sobre o teu coração, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Que você possa aguardar um pouquinho, estaremos no momento de louvor e adoração a Deus, um culto que foi gravado, os louvores, que você possa adorar ao Senhor juntamente e logo após o pastor André estará assumindo e trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, meus irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa, com a sua família, nesta manhã, nesse dia nublado, nesse dia um pouco chuvoso, mas Deus há de ser glorificado, há de ser exaltado por nós. Foi muito bom esse tempo de adoração, espero que você tenha conseguido louvar e adorar a Deus aí na sua casa. O diácono Jean abriu aqui, estamos fazendo agora com essa dinâmica, todos os cultos aí a gente vai ter um diácono que está escalado para estar aqui comigo na igreja, vai abrir o culto. Então hoje o diácono Jean abriu e por coincidência, não foi combinação, né? Ele também conduziu o momento dos louvores com os irmãos, que temos uma sequência para a gente poder obedecer, né? E conseguimos louvar a Deus com ele hoje, foi uma alegria muito grande poder cantar e adorar a Deus com os irmãos. Eu espero que você esteja agora acomodado com a sua família, e se há alguém ainda que ainda não chegou por perto aí, que ainda não está nesse raio aí do raio de ação do computador, do celular, que chame para perto, estejam juntos, porque nós temos um culto pela frente e Deus há de ser glorificado, há de ser exaltado. Então feche seus olhos comigo nesse momento, vamos orar invocando a presença de Deus sobre nós nessa manhã. Senhor, queremos levantar a nossa voz em oração. Já adoramos, já exaltamos o Teu nome, é bom, ó Deus, cantar louvores a Ti, é bom exaltar o Teu nome. E agora, meu Deus, pedimos que o Senhor nos conceda paz, nos conceda tranquilidade para podermos ouvir a Sua voz, ouvir a Sua santa palavra. E, ó Deus, que essa palavra caia em boa terra nesta manhã. Se há alguém, ó Deus, necessitado, se há alguém em angústia, em amargura no seu coração, devido essa semana, Deus, de dificuldade, que o Senhor possa aliviar, que o Senhor possa derramar Sua presença, Seu bálsamo sobre a vida deste irmão e desta irmã, e que eles sejam restaurados, renovados pelo Senhor nesta manhã, em o nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Muito bem, meus irmãos, deixa eu andar aqui um pouquinho com vocês. Eu quero primeiro, eu disse na quarta-feira, queria sim trazer uma palavra de encorajamento e de ânimo para todos os homens. É óbvio que não é só para os homens, né? É uma palavra dirigida a todas, mas em especial atenção aos homens da igreja, aos irmãos da igreja, né? Para todo mundo, mas caindo assim com mais profundidade no coração dos homens. Essa semana eu estava orando, eu sempre oro por alguns setores da igreja para que você mantenha-se avivado, né? E essa semana eu estava orando pelos homens da igreja, pelos irmãos, e me caiu assim no meu coração um desejo de encorajá-los nesse culto da manhã, porque, meus irmãos, a gente está vivendo dias muito difíceis, onde a emoção e os sentimentos estão sendo tocados, o coração dos homens. E homem, a gente sabe que o ser humano, o homem, o sexo masculino, ele é muito fechado, fica mais reprimido. E eu quero dizer para você, irmão, que Deus, Ele está com você, que o Senhor está contigo, que você não está sozinho. Eu sei que você deve estar preocupado com a provisão da sua casa, eu sei que você deve estar preocupado com o sustento do seu lar, com a proteção da sua família, né? Em pagar as contas, em proteger a sua família, em trazer o pão de cada dia para dentro da sua casa. Eu sei disso, eu sinto a sua dor, eu também tenho essas preocupações também, mas eu quero dizer uma coisa, Deus é com você. E quando eu estava orando essa semana pelos homens da igreja, em particular, me veio ao meu coração a palavra que Deus fala, a palavra de Deus que diz lá em 1 Reis, capítulo 19, né, a respeito de Elias, que tinha acabado de destruir os profetas de Baal, e ele recebe uma ameaça de Jezabel. Acabe, que era o rei na época, ele fala a Jezabel que, como Elias tinha destruído os profetas de Baal,
Baal. E aí ela disse o seguinte, que iria fazer com ele, naquela mesmo horário do dia seguinte, como ele havia feito com os profetas de Baal. E diz o texto que Elias ficou muito temeroso, e para salvar a sua vida ele sai caminhando, até que Deus tem um encontro com ele, alimenta-o, e ele sai caminhando e entra dentro de uma caverna, né? Aquela manifestação de Deus não foi suficiente para que ele pudesse vencer esses sentimentos de depressão, né, da vida de Elias. E eu não quero simplesmente dizer sobre a depressão dele, é um fato, mas eu quero passar por um outro ponto. Eu quero passar para além da depressão. Eu quero dizer que Elias também foi afetado espiritualmente. Sua vida espiritual foi afetada. E ele entra dentro da caverna, fica ali, até que Deus se manifesta. Deus diz para ele, Deus se apresenta para ele, e a palavra de Deus para ele foi: Elias, o que você faz aí? O que fazes aqui, Elias? Foi a palavra de Deus. E aí ele começa a descortinar para Deus os seus sentimentos, sua vida espiritual, não somente a sua vida emocional e sentimental foi abalada, mas sua vida espiritual. Talvez você esteja, irmão, com a sua vida espiritual abalada. E ele apresenta uma série de coisas. E Deus ouve tudo aquilo. E Deus se pronuncia para ele da seguinte forma: Deus não dá uma explicação para ele, Deus não dá uma palavra de orientação para ele, Deus só diz para ele o seguinte: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Foi o que ele fez, ele saiu, pôs-se no monte, a presença de Deus se manifestou de forma maravilhosa, e aí Deus pergunta para ele novamente: o que você faz aí? Ele fala a mesma história para Deus, conta, se lamenta porque ele estava sozinho, fazendo a obra de Deus, e ficou sozinho e tal, você já conhece a história. E Deus se manifesta para ele da segunda vez. Deus não dá uma explicação, Deus fala para ele assim: vai e volta ao teu caminho. Então Deus diz para ele: sai e põe no monte. Deus diz para ele: vai e volta ao seu caminho. Talvez você queira uma explicação de Deus, por que toda essa situação? E Deus não está disposto a nos explicar. Deus está disposto a que ordene para nós, para que nós possamos obedecer a Ele. Então a palavra de Deus não foi de explicação, foi de ordem: sai, volta. E Deus falou o que ele tinha que fazer. E lá no finalzinho do texto, parece que Deus diz para ele: presta atenção, eu também conservei em Israel 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Então, parece que Deus está muito interessado em que nós nos mantenhamos avivados, meus irmãos. Deus está muito interessado não em trazer explicação para essa situação, Ele quer nos manter avivados. Então, se você está se sentindo desanimado, desmotivado, homem, mulher, servo, serva de Deus, a palavra de Deus para você é: sai, vai, faz a obra de Deus, mantenha-se firme, porque o Senhor está no controle de toda a situação. Amém? Então que você receba coragem, que você receba ânimo. Nosso Deus faz milagres, nosso Deus é poderoso. Então nada de desânimo, homem de Deus, nada de fraqueza, homem de Deus, nada de abatimento, homem de Deus. Que o Senhor renove seu ânimo, que o Senhor renove suas forças e não perca o alvo é Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então essa é a palavra de Deus para todos os homens e também extensivo a todas as pessoas que estão nos assistindo nesta manhã. Amém? Que Deus te abençoe, encoraje você e mantenha você firme, servindo a Ele para a glória do nome dEle. Amém? Bom, queridos, eu quero nessa manhã também falar sobre o decreto do nosso governador, que foi sancionado aí esses dias. As igrejas estão liberadas para abrir, né, segundo o governador, mas a palavra final é dos prefeitos, a palavra final é deles. Então aí a gente está esperando ainda. Eu ainda continuo como quarta-feira, eu ainda não tenho segurança para abrir a igreja para os irmãos. Porque, meus irmãos, como nós vamos fazer aqui? Pode vir um tanto de pessoas,
Não pode vir os idosos, não vai poder estar as crianças, porque a gente não tem escolinha, não pode trazer as crianças para dentro da igreja, e uma série de incertezas ainda, a gente não sabe, o governo não disse, olha, abre, faz assim, 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 assim. Eles só disseram, abre, tem que usar máscara e ter gel, e manter o metro de distância, e as demais coisas. Nós, como igreja, funcionamos com uma série de particularidades que só diz respeito à igreja. Então, eu ainda não tenho segurança de abrir a igreja. Eu sei que tem muitas igrejas que nem fecharam as portas, outras já estão abrindo, e eu não quero tecer nenhuma palavra de crítica. A minha palavra aqui é com os membros da nossa igreja. Eu quero pedir aos membros, mais uma vez, o que eu passei de áudio ontem no nosso grupo, eu quero aqui, mais uma vez, dizer aos irmãos, por enquanto, meus irmãos, nós não vamos abrir o templo para nos reunirmos publicamente. Eu ainda não tenho segurança quanto a isso. Ponto. Continuando na mesma linha. Eu só peço aos irmãos que, por favor, mantenham-se assistindo os cultos, nos horários dos nossos cultos, em dias de cultos, que você não atenda nenhum convite de nenhum irmão, por favor, isso é apenas um pedido, não é uma imposição, uma ordem, é apenas um pedido. A sua igreja não está aberta. Todos estamos sofrendo, é um sofrimento vir para cá todos os dias. Eu não me expresso muito a respeito de sofrimento para não deixar você mais abalado do que você já está. Mas para mim, irmãos, eu gostaria muito de abrir a igreja e vir todo mundo para cá. Mas eu não posso fazer isso, seria uma insensatez da minha parte, eu não tenho segurança com respeito a isso. Então eu preciso que os irmãos, por favor, ouçam seu pastor. Não vá, vem cultuar aqui, nossa igreja está aberta, sua igreja não está aberta, só por isso. Não. Irmãos, vamos sofrer. A Bíblia diz que é o seguinte, quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Esse momento é um momento de sofrimento para nós. Então, não vá para outra igreja, não tem nada demais você visitar uma igreja ou outra, mas esse momento agora, nós temos o nosso culto assim online. Pastor, mas eu estou com saudade de ir para a igreja. Então, meus irmãos, se você for, você vai estar fazendo a sua vontade e nós vamos continuar aqui. Então, eu peço aos irmãos que, por favor, entendam, esse é o meu cuidado com os irmãos. Você que é membro da igreja sabe sempre do meu cuidado, da atenção que eu dispenso para a igreja. Eu jamais colocaria e colocaria os irmãos em risco. Então, eu peço a toda a membresia da igreja que me apoie nessa minha decisão de não abrir a igreja por enquanto e que você fique em liberdade. Se você quiser atender algum convite, fique à vontade. Mas se você puder me ouvir, não vá, fique em casa, só saia para trabalhar se sua empresa está aberta, seu trabalho estiver liberado, vai, trabalha, volta para casa, assiste às reuniões. Quando nós tivermos segurança, irmão, eu vou voltar a abrir a igreja. Mas por hora, não é que a gente esteja despreparado, nós temos tudo aqui, temos álcool, estamos nos preparando, desinfetando a igreja. Todas as semanas a gente faz uma limpeza geral na igreja, mesmo sem ter gente aqui. Não é que a gente está despreparado, é que ainda não sinto segurança para nós nos reunirmos. Então peço que você me apoie, ajude aí a igreja e ouça essa palavra de orientação. Amém, querido? Muito bem, essa é uma palavra que eu queria dar. Hoje à noite estamos de volta, às 19 horas, um grande culto. Faça seus convites, convide as pessoas que você puder para assistir conosco. 19 horas, nós vamos começar o nosso culto, 10 para as 7, 18h50, você recebe uma notificação, já vai preparando, vai reunindo sua família, se preparando, se organizando, para poder, 19 horas, a gente começar a cultuar a Deus, louvar a Deus e ouvir a palavra do Senhor. Então, hoje, 19 horas, espero pelos irmãos. Quarta-feira é o nosso tempo de oração, né? Estamos abrindo o grupo ainda, mais esse mês, às 18h30, a gente vai abrir o grupo para que os irmãos coloquem seus pedidos de oração e nós vamos orar aqui na quarta-feira. Então, esteja quarta-feira, 19h30, orando. Vamos orar, é momento de oração. Também, se você precisa de alguma ajuda, de algum apoio, peça aos irmãos. Alguns irmãos já estão trazendo seus alimentos. Se você ainda não trouxe e quiser trazer ainda hoje ou ao final do culto, a gente vai dar um tempinho aqui, ou logo mais, antes do culto, a igreja vai estar aberta também, às 18 horas a igreja já vai estar
aberta para você passar aqui e entregar seu alimento, ou então durante a semana a igreja vai estar aberta para receber seu alimento, mas por favor não deixe de trazer, precisamos da sua ajuda para sustentar e abençoar algumas famílias que necessitam, tá bom? Ofertório, se você puder entregar seu dízimo, sua oferta, ou em mãos, ou no banco, fazer transferência, fazer depósito, por favor, nos ajude, irmãos. Tivemos 2 meses de muitas dificuldades para todos, mas louvado seja Deus, conseguimos, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado e precisamos de mais um mês, junho agora, estamos carecendo da sua ajuda, da sua contribuição. Para mim é muito honroso fazer parte desta igreja. Eu fico muito feliz dos irmãos que contribuem, dos irmãos que dizimam, que ofertam, que trazem seus alimentos, que são fiéis a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Então, vamos continuar contribuindo, vamos continuar fazendo a vontade de Deus, continuando nesse momento difícil de pandemia, mas vamos continuar honrando o nome do Senhor. E eu peço a sua ajuda a fazer a sua doação, a sua contribuição para a glória de Deus. Deixa eu orar pela sua vida financeira nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, um momento difícil que nós estamos vivendo, Senhor, mas clamamos a Ti para que o Senhor estenda dos altos céus sua mão e nos abençoe, abençoando aqueles que estão desempregados, para que o emprego chegue essa semana, abençoando aqueles que estão empregados, que eles continuem, ó Deus e Pai, com a sua vida, sendo supridos e abençoados pelo Senhor. Eu oro nesse momento, abençoa a tua casa, a tua igreja, é a nossa oração em o nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Muito bem, meus irmãos, louvado seja Deus. Eu quero nesse momento pedir a você, se você puder ficar de pé, pegar sua Bíblia, abri-la comigo no livro de Neemias, capítulo 6, nós vamos encerrar hoje o assunto que começamos na semana passada. Neemias, capítulo 6, nós vamos ler os 14 primeiros versos desse texto, vamos nos deter somente na primeira sessão, aqui de Neemias capítulo 6, se você puder deixar a sua Bíblia aberta aí comigo, por favor, em Neemias capítulo 6. Amém? Louvado seja Deus. Você já abriu sua Bíblia aí? Espero que esteja aberta. É um livro que a gente já se familiarizou com ele na semana passada. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Tá bom? Bom, mas deixa eu fazer aqui uma abertura nesse momento, e eu tenho falado agora, até agora como pastor, deixa eu abrir um parênteses aqui, e vou fechar daqui a pouquinho, vou voltar com o assunto. Deixa eu abrir esse parênteses e falar primeiro agora como pai, né? Como pai, eu quero nessa manhã fazer uma oração com os irmãos em favor do meu filho, do Daniel. Ele terça-feira agora vai fazer aniversário, e se nós estivéssemos juntos eu ia fazer essa oração, mas não estamos. Então terça-feira agora ele completa mais um ano de vida, e eu quero aproveitar me lembrando dessa data. Muitos irmãos eu não consigo lembrar a data, mas da minha família eu tenho que lembrar, senão o negócio fica feio para o meu lado, né? Então deixa eu fazer essa oração com você, abrindo esse parênteses aqui, e pedir a Deus que Deus o abençoe ricamente por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido a ele. Feche seus olhos comigo, por favor. Senhor, eu oro pela vida do Daniel, teu servo, meu filho, ó Deus e Pai, que o Senhor tem me dado a graça de conviver com ele esses anos todos. Eu louvo o teu nome, ó Deus, pelo suprimento das suas necessidades. Eu oro por ele para que o Senhor o abençoe, para que o Senhor o cubra de bênçãos do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, que o Senhor o abençoe como servo do Senhor, que o Senhor o abençoe como trabalhador de sua casa, que o Senhor o abençoe como marido, como pai, como filho, como irmão. Ó Deus, que o Senhor abençoe a vida profissional dele, que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja, que o Senhor estenda a sua mão sobre ele. Eu louvo a Ti pela vida do Daniel, eu louvo a Ti pela vida dele, pelo trabalho anualmente, semanalmente, ó Deus, mensalmente, diariamente, que o Senhor tem feito na vida do Teu filho. Cobre ele, protege
protege ele, seja o fundamento dele, seja o centro da vida do Daniel. Eu oro a Ti nesta manhã, em o nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu filho. Parabéns antecipado. Fechando parênteses, vamos voltar a falar aqui como pastor. Deixa eu ministrar a palavra de Deus para você. Neemias capítulo 6, a partir do verso 1 ao 14, diz assim: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: Entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isto, segundo estas palavras: Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos demais profetas que procuram atemorizar-me. Amém? Somente até aí, Senhor, fala conosco nesta manhã. Usa os meus lábios para ser um instrumento, ó Deus, de transmissão de sua palavra, de exposição de sua santa palavra. Abençoa o teu povo, é a minha oração, em o nome de Jesus, e que todos digam amém. Amém, querido? Sente-se, por favor, deixe sua Bíblia aberta. Eu quero nessa manhã continuar falando sobre as lições preciosas que nós encontramos nesse relato de Neemias. Nós falamos muita coisa na semana passada e hoje nós vamos refletir sobre a fiel perseverança de Neemias. Nós vamos ressaltar um pouquinho a perseverança fiel de Neemias. Então, presta bem atenção, irmão, aplicando para a nossa vida, Deus também quer que se note em nossa vida, que se veja em nossa vida a perseverança fiel, a mesma que existiu em Neemias, deve existir em mim, deve existir em você, deve existir em você, para a glória do nome de Jesus. Então, nós vemos o relato começando aqui, Neemias recebendo um convite para ir até o vale de Ono
E nessa época aqui, esse vale foi escolhido para esse encontro, né, para esse suposto encontro dos inimigos com Neemias. Esse vale de Ono foi escolhido estrategicamente porque era um lugar neutro. Os judeus viviam em paz com os seus vizinhos, então eles queriam se encontrar com Neemias fora da cidade, num lugar neutro. Mas Neemias percebe um certo cheiro de armadilha que estava no ar. Era um convite para uma conversa e Neemias percebe, discerne que existia uma intenção de armadilha. Ele sabe que os seus inimigos fariam de tudo para impedir a construção do muro. Então Neemias discerne, Neemias observa que existia ali uma intenção de parar a obra de Deus. Então, o que Neemias faz? Ele responde assim no versículo de número 3. Ele diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Então, Neemias diz assim: eu estou ocupado, eu estou trabalhando em um grande projeto e eu não tenho tempo para conversar com vocês. O que Neemias está falando para eles? Olha, a obra de Deus aqui vem em primeiro lugar. A obra de Deus é a minha prioridade. Então é isso que Neemias está dizendo entre linhas para o inimigo. Olha, a obra de Deus vem em primeiro lugar. A obra de Deus para mim é prioridade. Essa reconstrução aqui do muro, essa reconstrução da imagem de Cristo que nós falamos na semana passada, tem que ser a nossa prioridade. Meus irmãos, esse tempo, 80 e poucos dias de isolamento, de distanciamento, de confinamento, e são dias de refinamento. Deus está refinando a sua igreja. Você não pode ser mais a mesma pessoa, nada vai voltar ao normal depois disso, irmãos. Principalmente nossa vida espiritual não pode voltar ao normal. Aquela construção da imagem de Cristo adaptada para esse momento não funciona mais. A imagem de Cristo tem que ser resplandecente na nossa vida e tem que ser da forma dele e não da nossa forma. Você não precisa ofender ninguém com a sua prioridade na obra de Deus. Você só precisa dizer: eu estou envolvido com a obra de Deus. As pessoas, quando você voltar a se reunir no trabalho, na faculdade, na escola, com os outros, com a sua família, nos almoços, nas festas, as pessoas precisam ver em nós que nós agora estamos comprometidos com a obra de Deus, que Deus é prioridade para nós. Eu tenho essa festinha para ir, depois do culto eu vou. Depois do domingo eu vou, mas o que aconteceu com você? Está diferente? Antigamente, antes da pandemia, você vinha, passava o dia com a gente aqui, vinha e nem ia para o culto à noite. Não, mas agora eu estou comprometido com a obra de Deus. Vamos para o shopping? É domingo, não é dia do Senhor. Vamos para esse lugar aqui? Isso é dia do Senhor. Vamos falar isso? Não, isso aqui é de Deus, eu não posso fazer isso. Eu estou empenhado, eu estou ocupado. Nós temos ocupação. A imagem de Cristo tem que ser refletida através de nós. Meus irmãos, o mundo não deve ditar as normas para a nossa vida. Nós não nos movemos segundo as ordens deste mundo. Quem ordena na nossa vida é o Senhor. A obra de Deus vem em primeiro lugar. A obra que Deus está fazendo na nossa vida vem em primeiro lugar. Mantenha as suas prioridades, querido irmão. Mantenha as suas prioridades, querida irmã. Nunca fique em dúvida por causa do mundo. Não deixe os assuntos do mundo determinar a sua agenda e os seus passos. Não deixe o mundo ditar o que você faz ou por onde você anda.
O mundo, esse sistema não pode determinar a nossa agenda, não pode determinar os nossos passos. Neemias não está sendo exaltado, não está se exaltando ao falar, ao dizer, eu estou fazendo uma grande obra. Neemias não se exalta com isso, ele não se vangloria com isso, ele está falando que a obra de Deus é responsabilidade dele, é prioridade dele. A obra de Deus é grande e, por ser grande, vem em primeiro lugar. É isso que nós precisamos aprender, meus irmãos. Essa pandemia tem que nos ensinar essas lições importantes de priorizar. Jesus falou para os seus discípulos, olha, busquem em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Está na hora de nós acordarmos, o fogo de Deus precisa vir sobre nós, a chama do Espírito precisa vir sobre nós, mas Deus não pode olhar para o nosso coração e ver divisão, e ver que nós temos no nosso coração outros deuses se levantando. Não, nosso coração é lugar somente de Deus. Nós devemos manter a mente ligada naquilo que nós fomos chamados para ser e para fazer. Nossa mente, nosso coração tem que estar acesa à luz do Evangelho. Deus te chamou para ser e Deus te chamou para fazer coisas. Isso é extremamente importante. E quando nós compreendemos e estamos dedicados no chamado que temos de Deus para ser e para fazer, o resto realmente é menor ou então não tem importância. Nada que nós fazemos na nossa vida, se a gente colocar Deus em primeiro lugar, vai ter tanta importância, vai ser menor. A obra de Deus é maior. E eu não estou falando de um triunfalismo aqui, eu estou falando de uma sobriedade. Cristo tem que resplandecer em nós, Cristo tem que ser a prioridade para nós. Os irmãos lembram, alguns anos atrás aqui, eu disse aqui, Deus tem que ser a prioridade e nada mais importa para nós. Todo mundo disse amém, todo mundo disse glória a Deus. Está na hora de nós voltarmos. Daqui a pouco vai abrir tudo novamente, daqui a pouco nós vamos voltar à normalidade da vida, mas não tem nada de normal mais. Cristo tem que viver em nós. Se você entrou nessa pandemia avivado, você tem que voltar da pandemia mais avivado. Se você entrou nessa pandemia, nesse isolamento fraco, abatido, meio para baixo, você tem que sair dessa pandemia mais avivado, mais renovado, mais restaurado, encorajado pelo Senhor. Por quê, meus irmãos? Quando o inimigo se levantar por meio de outros ou por outros meios, pronunciando coisas contra nós, nós temos que nos manter firme, fazendo o que você foi chamado para fazer. O inimigo tenta nos intimidar. Lembra na semana passada? Eu disse que o inimigo se apresenta de várias formas para nos ameaçar, e duas que nós falamos, é como um leão barulhento, ou então se transformando num anjo de luz. Então o inimigo vai tentar intimidar a gente, dizendo para nós que a gente não consegue, dizendo para nós que isso é conversa do pastor, que isso é conversa da Bíblia, os tempos são outros, não é assim, Deus não quer essa exclusividade, Deus não quer essa prioridade. É um engano, meus irmãos. Eu tenho dito aqui também para os irmãos, se nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, Ele também tem que ser o nosso Deus exclusivo. Não podemos ter um compartilhamento ou ficarmos intimidados. Foi isso que aconteceu aqui com Neemias. Eles tentaram intimidar Neemias usando o quê? Eles usaram rumor, eles usaram ameaças para tentar intimidar. O inimigo pode dizer todo tipo de coisas ruins contra Neemias, contra você, contra mim. E eu pergunto, quem é que pode se defender contra rumor? Hoje, o problema hoje, já estão desviando um monte de coisa, mas o problema hoje é que estão falando das fake news, as notícias falsas. Notícias falsas é nada menos do que mentira. E a Bíblia sempre falou da mentira. A Bíblia, Jesus disse até de forma dura para os
discípulos e seguidores, dizendo para eles, olha, o diabo é o pai da mentira. Então, quem se levanta para falar uma mentira, um rumor, está fazendo a vontade do diabo. E quem pode se defender contra os rumores? Contra as mentiras? Você só pode se afastar de um rumor, continuando a fazer o que é correto. Você só pode desviar os rumores do inimigo continuando a fazer o que é correto. Quando as pessoas dizem para você, olha, ser crente, marido de uma só mulher, não beber, não fumar, não sair para as noites e ficar só na Bíblia, isso não é coisa que vai te dar muito futuro. Você tem que continuar fazendo o que é certo. Isso livra a gente dos rumores, livra a gente das falsidades. Olha só o que diz a palavra de Deus. Eclesiastes, deixa aí o texto marcado de Neemias, Eclesiastes capítulo 7, Salmos, Provérbios, aí você encontra Eclesiastes capítulo 7, já cheguei, irmãos. Eclesiastes capítulo 7, verso 21, olha o que diz a palavra de Deus. Eclesiastes 7, 21, diz assim, não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Na nossa linguagem aqui, da nossa tradução. Olha o que diz na Nova Versão Internacional. Diz assim, não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir seu próprio servo falando mal de você. Então, não dê ouvidos a todos os seus colegas de trabalho, não dê ouvidos a todos os seus amigos, não dê ouvidos a todos os seus vizinhos. Tome bastante cuidado, porque precisamos fazer a coisa certa. E fazendo a coisa certa, nós vamos provar que o rumor é uma mentira e vai desaparecer. O que estão falando contra nós, o que o diabo está se levantando contra nós, não vai prevalecer se você continuar a fazer o que é correto. Quantas pessoas a gente conhece que já se desviou por aceitar convites, por aceitar rumores sobre a sua vida? Meus irmãos, deixa Deus defender você. Continua nessa fé, a fazer o que Ele chamou você para fazer. Continua mantendo a chama do Espírito acesa na sua vida, porque presta bem atenção nessa verdade. Presta bem atenção nessa verdade. Os cristãos que ficam muito preocupados com a sua imagem, com a sua reputação, facilmente se distrairão da sua real tarefa. Então, se você fica preocupado com o que os outros vão falar, que eu vou para a igreja domingo de manhã, que eu vou para a igreja domingo à noite, porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não falo mal dos outros, porque eu não estou envolvido em fofoca, porque eu não tenho casos extraconjugais, relacionamentos só com uma pessoa. E se você ficar preocupado com a sua imagem, você vai se distrair da real tarefa que Deus chamou você para fazer. Não fique preocupado com as pessoas, não fique preocupado com o que estão dizendo, fique preocupado em fazer a vontade de Deus. Olha só o verso 9, aqui de Neemias. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então, irmão, o inimigo quer você e eu longe da obra de Deus. Ele vai usar muitas coisas para nos distrair do nosso real propósito. Ele vai colocar situações, ele vai colocar pessoas, ele vai fazer com que se aproxime de nós pessoas, situações, momentos, convites para nos tirar do nosso real propósito, que é fazer a vontade de Deus. Estou envolvido numa grande obra. E eu quero dizer a você uma coisa, não se preocupe com o que diz o inimigo, com o que ele planeja, com o que ele idealiza
para com a sua vida. Olha só o que diz aqui, deixa o livro aberto aí, vem comigo aqui em Isaías, capítulo 54, livro do profeta Isaías, capítulo 54, já cheguei, um texto bastante conhecido, que eu quero ler com você, todo mundo conhece esse texto, Isaías 54, versos 17, somente o verso 17, diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede. O que Deus está dizendo é que tudo aquilo que o diabo inventar, planejar contra a nossa vida não vai prosperar. Todas as pessoas que se levantarem para falar mal a nosso respeito, nós não vamos ter o efeito dessas palavras sobre a nossa vida. Então, não fique preocupado. O inimigo está planejando isso, o inimigo está idealizando isso, tem uma fúria, essas coisas que ficam falando de sonho, que o inimigo tive um sonho com você, que o inimigo vinha. Irmão, fica tranquilo, a gente já sabe. A gente já sabe. Tem gente que diz assim, não, porque eu vi o inimigo está vindo com uma fúria, veio o lobo, veio... Irmão, fica tranquilo, todo crente que quer viver piedosamente em Cristo seria perseguido, diz a palavra de Deus. Então a gente já sabe que o inimigo não ama a gente, que o inimigo não quer fazer carinho na gente. Então não fique preocupado com o que ele planeja, apenas se mantenha obediente ao que Deus tem dito e determinado para a sua vida. Não fica amedrontado, não fique intimidado, só obedeça a Deus. Meus irmãos, presta bem atenção, Jesus está voltando muito em breve, tudo isso vai passar e nós vamos estar com Ele, mas quem vai estar com Ele? Os obedientes. Não fique concentrando suas forças, sua atenção no planejamento, nas ideias do inimigo contra a sua vida. Mantenha sua força em obedecer a Deus, o que Ele tem dito para você, o que Ele determinou para você, obedeça. E quando você enfrentar um momento de ansiedade e temor, procure conforto na oração, ore, dobre seus joelhos, entre no seu quarto, fale com Deus, ouça a oração de Neemias. Neemias, no verso 9, na parte B, ele faz uma oração bem simples, bem rápida. Ele diz assim: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Vamos tentar descobrir o que Neemias estava querendo dizer com esta oração. É uma rápida oração de Neemias. E não pense você que Neemias era um super-homem, que Neemias não sentia medo, não ficava ansioso. Eu acredito que nesse exato momento de tamanha tensão sobre a vida de Neemias, ele estava se sentindo pressionado, até mesmo fraco. Mas qual foi a atitude de Neemias? Ele ora, e ora de forma bem rápida, simples, mas não simplória. Simples, humildemente, ele se coloca diante de Deus e faz essa oração. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. O que Neemias estava dizendo era: Senhor, tem uma urgência nessa oração. Sempre foi urgente. Desde quando eu cheguei aqui, Senhor, foi urgente a tua intervenção. Mas eu quero dizer ao Senhor aqui, olha, nós já estamos quase terminando a obra. Nós estamos quase completando a obra. É exatamente o que diz lá em Apocalipse: aquele que perseverar até o fim será salvo. É exatamente o momento que Neemias está falando: meu irmão, o que adianta você passar a vida toda servindo a Jesus e no finalzinho você rejeitar Jesus? No finalzinho você cair, tropeçar. Então Neemias está falando: Senhor, falta pouco para a gente terminar o muro, falta pouco para a gente completar essa obra milagrosa, e tem uma coisa, Senhor, sempre foi urgente, mas agora eu preciso da sua ajuda nesta situação. Então Neemias está falando para Deus da condição de urgência dele. Segundo lugar, essa oração de Neemias foi uma oração em um momento de tensão e ansiedade e adversidade.
E ele pediu a Deus algo que nós precisamos aprender. Neemias não pediu a Deus: Senhor, está difícil, falta pouco, mas está difícil. Tem uma coisa, Senhor, resolve esses problemas para mim. Neemias não pediu isso para Deus. Neemias não pediu: Senhor, eu não estou suportando mais, eu tenho uma coisa, eu vou fraquejar, e o Senhor resolve isso para mim, me tira dessa, me livra dessa situação. Neemias não fez essa oração. A oração que Neemias fez foi o seguinte: Senhor, ajuda-me a fazer a coisa certa. Neemias orou a Deus e falou assim: eu sei o que eu tenho que fazer, só me dá forças. Meus irmãos, é isso que nós precisamos. É isso que, como cristão, nós precisamos. Você sabe o que tem que fazer, você sabe que não pode se desviar. Para quem iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Você sabe que você precisa orar e sem cessar, diz as Escrituras. Você sabe que você precisa do Espírito Santo, você sabe que você precisa de santidade, você sabe que precisa se manter puro na presença de Deus, você sabe o que você precisa fazer. Então diga para Deus: Senhor, eu sei o que eu tenho que fazer, mas me dá forças, me ajuda, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E eu oro nesta manhã, em nome de Jesus, sobre todos aqueles que estão me assistindo neste momento, que estão olhando para a tela. Você não sabe, irmãos, como é difícil estar aqui pregando, olhando somente por um celular. Como é difícil, mas eu quero dizer, vencer essa dificuldade, dizer para você que está me assistindo aí, em nome de Jesus, você sabe o que tem que fazer, receba força de Deus, continua firme, continua servindo a Jesus, recebe força para fazer o que Deus te chamou para fazer e não retroceda. Em nome de Jesus, avance, continua servindo a Jesus com mais vigor, com mais coragem, com mais encorajamento, em nome de Jesus. Faça como Neemias: Senhor, eu não estou pedindo ao Senhor para tirar o problema, eu não estou pedindo para o Senhor me tirar do problema, eu só estou pedindo ao Senhor o seguinte: eu sei o que tenho que fazer, só me dá forças. Então recebe forças da parte de Deus, para continuar deixando que a imagem de Cristo resplandeça sobre a sua vida. Esse foi o estilo de Neemias. Esse foi o estilo de Jesus quando tentado no deserto. Ele olhava para Satanás diante daquela pressão toda e ele dizia: assim diz o Senhor, assim diz a palavra do Senhor, assim diz o nosso Deus. Nós vivemos e trabalhamos, meus irmãos, na total dependência do Senhor. Ou você depende de Deus ou você se torna improdutivo. O que Neemias fez foi grandioso. O que ele estava fazendo ali era grandioso. Mas Neemias, ele se aproxima de um homem, como nós falamos na semana passada, chamado Semaias. Era um dos conspiradores junto com Sambalate, junto com Tobias, junto com Gesem. Tanto que quando Neemias, ele ouve o conselho de Semaias para se esconder no templo, ele percebe com quem ele estava lidando. Ele percebe, verso 12, parte A, ele diz assim: então percebi que não era Deus quem o enviara. Nós precisamos desse discernimento. Sabe, irmãos, servo de Deus não aconselha outro servo de Deus com conselhos contrários à palavra de Deus. Como eu disse na semana passada, pecado não é solução para a salvação. Se você está recebendo conselhos de outros irmãos que são contrários à palavra de Deus, não aceite esse conselho sobre a sua vida. Mas Neemias orou: ó Deus, fortalece as minhas mãos. E aí no verso 15 e no verso 16 eu termino dizendo assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias.
Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. A obra foi terminada num tempo milagroso. Parecia que não ia terminar, mas em 52 dias eles terminam a reconstrução e a reedificação do muro. E Neemias chega aqui no final e diz que os inimigos reconheceram que por intervenção de Deus é que eles fizeram essa obra. Foi através de Deus. O povo de Deus pode fazer muita coisa quando nós trabalhamos na força do Senhor. A obra de Deus é feita com a ajuda do Senhor. Edificar a igreja do Senhor Deus é nossa responsabilidade. Deus deixa essa tarefa sobre nós, de edificar a igreja, mas nós fazemos isso com a sua ajuda e é por isso que a obra de Deus vai terminar. Cristo é o fundamento e aquele que termina tudo. O que fazemos, fazemos por meio de Cristo, então a glória pertence a Ele, apesar do esforço que aplicamos. Você diz assim, eu estou aqui me esforçando para fazer a obra de Deus, mas isso é para Ele, isso é para Ele. Então, presta bem atenção, 5 pontos importantes que nós falamos nessas 2 mensagens. A vida cristã é assim, número 1, trabalhar duro, trabalho duro. Número 2, manter os olhos fitos no Senhor. Número 3, manter as prioridades. Número 4, perseverar na fé. E número 5, orar humildemente sempre. Deus edifica através dos esforços de seu povo. Sua força se torna evidente na fraqueza do seu povo. Foi o que ele disse ao apóstolo Paulo quando ele pediu, me tira esse espinho da carne. Eu estou aqui com esse espinho, preciso que o Senhor retire isso. E Deus falou para ele, olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus edifica através dos esforços do seu povo. Para quê? Para que Deus receba em Cristo toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda adoração. Fica de pé para a gente terminar lendo a última passagem bíblica. Colossenses, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13 e seguintes. De pé para a gente terminar junto com a sua família. Versos 13 do capítulo 1 de Colossenses. Levanta aí comigo, com a sua família, a gente já vai terminar, fazer essa leitura, oração e vou terminar. Diz assim, Colossenses capítulo 1, verso 13 até o 23, diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, existe, sustenta, sobrevive. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Verso 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmados, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que texto lindo!
Irmãos, sabemos agora como enfrentar os ataques do inimigo. Agora é resistirmos sempre em nome de Jesus para alcançarmos a coroa da vida que nos está preparada antes da fundação do mundo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus te conserve fiel a Ele e resistindo a todo o ataque do inimigo, e Ele fugirá de nós. Amém? Deus abençoe. Feche sua Bíblia aí, coloque sobre a sua cadeira e vamos orar terminando em o nome de Jesus. Precioso Senhor, obrigado por esta manhã tão abençoada aqui. Obrigado por esses irmãos tão preciosos e queridos que nos acompanham. Eu sei que é difícil para mim falar, mas eu sei também que é difícil para os meus irmãos ligarem o seu celular e o seu computador e participar conosco dessa reunião. É um modelo, ó Deus, totalmente contrário ao que nós estamos habituados e acostumados, mas eu sei que no futuro bem próximo o Senhor vai nos dar o ok para nos reunirmos juntamente aqui no templo com toda a membresia da igreja. Enquanto isso, Senhor, fortalece o teu povo, ajuda o teu povo a permanecer fiel a Ti. É a minha oração em o nome de Jesus. E agora, Senhor, se estamos terminando o culto desta manhã, que o Senhor siga conosco, e que o Senhor continue conosco para uma tarde abençoada com a nossa família e um regresso, ó Deus, ligando o nosso computador no nosso culto dessa noite, ó Deus, ligando o celular nesta noite para juntos acompanharmos, ó Deus, a Tua palavra e cultuarmos a Ti de todo o nosso coração. Que todo o povo de Deus diga amém. Muito bem, irmãos queridos, Deus abençoe sua vida, que você tenha uma excelente tarde na presença de Deus e 6h50, 18h50, você vai receber a notificação, já vai se preparando, não deixe de assistir o culto dessa noite, participar conosco, 19 horas, vamos nos levantar, louvar a Deus e ouvirmos a palavra de Deus nesse formato que estamos crendo vai ser por pouco tempo ainda, para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida, uma excelente tarde na presença de Deus, até logo mais. Fique na paz.